Eu quero dizer para vocês que eu não tenho uma mensagem específica para fim de ano. Estamos no último dia do ano, mas eu não tenho uma mensagem. Aquelas mensagens que as pessoas fazem de resolução de fim de ano. E eu não tenho isso, sabe por quê? Porque de verdade eu não acredito nelas. Porque a maioria delas são da vontade do próprio coração da pessoa, ou todas elas são frustradas, ou a maioria delas são frustradas no final daquele ano que se passou. Por isso o que eu tenho para vocês, para a minha vida também, queridos, porque eu já estou mergulhado no óleo dessa mensagem por uma semana. Eu estou mergulhado nessa palavra e Deus já tem falado comigo por esta palavra há uma semana. E eu quero dizer para vocês que eu já recebi do Senhor ali muitos puxões de orelha. Eu já recebi com essa palavra muita transformação de Deus. Eu estou querendo viver uma vida da forma que essa palavra vai nos falar essa manhã. É o que eu estou buscando de verdade para a minha vida. Ao longo da pregação vocês vão entender. Durante essa pregação nós vamos subir o nível, nós vamos subir uma barra aqui do cristianismo. Porque eu não tenho uma mensagem fácil, mas é mensagem de Deus. Eu não posso viver no mesmo conformismo que eu e muitos têm vivido. E ainda nos intitularmos cristãos. Portanto, se somos cristãos, a gente tem que subir a barra, queridos. Subir esse nível aí de cristão, porque só existem duas coisas, ou é cristão ou não é cristão. Ah, ele é meio cristão, não existe. Ao pé da palavra, cristão significa o quê? Pequeno Cristo, ou é pequeno Cristo ou não é. Não tem meio termo, não tem quase bom, não tem quase ótimo. Existe no reino de Cristo aqui na terra, há cristãos e não cristãos. Então eu quero ser o cristão do jeito que fala a Bíblia, porque senão eu não sou cristão. Ah, mas existe um processo, verdade. Verdade, existe aquele que se achegou e vai passando por um processo, mas queridos, eu me converti, eu tinha 14 anos, eu tenho 50 agora, são quantos anos? 30 aí? 36? 36 anos, se a pessoa não cresceu espiritualmente, não melhorou em 36 anos, o que eu posso concluir disso? 36 anos são 36 anos. É muito tempo. Espera um pouquinho. Então a gente tem que se mexer. A gente tem que mudar e tem que melhorar. Então melhorar a cada dia. Por isso que eu disse que a palavra não é uma mensagem de resolução de fim de ano. É uma mensagem para 2024, para 2025. É uma mensagem para a vida. Para a vida do cristão. Então eu te convido a abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 32. Gênesis capítulo 32, versículos 28, 29 e 30. E depois nós vamos fazer um paralelo que muitos não vão entender, mas um paralelo em Atos capítulo 4, versículos 19 e 20. Então, primeiro, Gênesis 32, 28, 29 e 30. Diz assim. Gênesis 32, 28. Então me disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E ele disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó
o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, aleluia, e a minha alma foi salva. Atos, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 19 e 20. Que diz assim: respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós mesmos se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que ouvir a Deus, porque não podemos deixar de falar o que temos visto e o que temos ouvido. Amém. Nessa mensagem nós vamos falar desses dois homens. Nós vamos analisar a vida que eles viveram no antes e o depois. Se eu desse um título para essa mensagem, eu diria assim: Jaboque e cenáculo, lugar de total rendição a Deus. Preste atenção. Jaboque e cenáculo, lugar de total rendição, lugar de total transformação. Se nós analisarmos a vida de Jacó, antes dessa passagem pelo estreito, antes da passagem pelo Val de Jaboque, nós vamos ver um homem que vivia uma vida de promessas, porém, ainda uma vida religiosa. Já vou abrir um paralelo. E você vai meditando, porque eu quero falar essa mensagem aqui, ó. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo está dizendo à igreja. Jacó ainda estava vivendo uma vida religiosa. Eu já fiz essa introspecção. Faz você também. Que tipo de vida nós temos vivido? Só religiosa? E olha que a vida de Jacó até então já estava sendo muito boa. Jacó já tinha tido muitas experiências com Deus. Um pouco antes do versículo que eu li, Jacó já tinha tido uma grande experiência com Deus. E as experiências com Deus são boas. Um pouco antes do texto que eu li, Jacó, ele chega num lugar, ele deita, ele sonha, e no seu sonho ele vê uma escada em que os anjos descem e sobem, e tem toda uma mensagem, tem todo um porquê, e eu quero dizer, ele não teve uma experiência qualquer. Ele teve uma experiência muito forte. Deus estava se revelando a ele naquela visão. Mas Jacó ainda vivia uma vida volátil, uma vida oscilante, altos e baixos. O seu próprio nome já denuncia, já fala contrário a ele, enganador. E queridos, ele viveu, parece que o nome teve uma influência muito forte no estilo de vida que ele vivia altos e baixos, ele enganava, mas ele também era enganado. Ele enganou o pai, ele enganou o irmão, ele foi enganado pelo sogro, viveu essa vida, um pouco de vitória, um pouco de derrota. Eu quero dizer para você, se este ano de 2023 foi um ano de um pouco de vitória, um pouco de derrota, eu quero dizer para você que existe algo melhor de Deus para você. Não estou falando de riqueza, estou falando daquela vida que Jesus prometeu neste mundo 100 vezes mais. Eu só posso acreditar que a vida com Jesus, ela é 100 vezes melhor, aliás, infinitamente melhor do que a vida sem Jesus. E Jacó vivia assim, altos e baixos, altos e baixos. Aliás, por ter enganado o irmão na questão do direito de primogenitura, ele atraiu para si um grande problema. Ele fez um grande inimigo. E no texto que nós lemos, quando Jacó, ele estava atravessando aquele val, aquele lugar, aquele caminho estreito,
Diz a palavra de Deus que atravessaram suas esposas, atravessaram os filhos, e ele ficou por último e ele ficou só. Em algum momento da nossa vida nós vamos estar a sós, não sozinho. Jacó não estava sozinho. Esposa não estava com ele, filhos não estavam com ele, mas Jacó não estava só, porque quando ele se retirou, ele ficou a sós com Deus. Ele precisou daquele momento a sós com Deus, porque a vida dele não estava fácil. E se esse ano não foi fácil, eu te convido a estar a sós com Deus. E quando ele fica a sós, talvez colocando diante de Deus o tremendo problema. Eu vou dizer para vocês o seguinte, ele estava com medo. Jacó estava com medo ali naquele momento. Por que ele estava com medo? Porque ele sabia do ódio que o irmão tinha. O irmão dele prosperou, ficou rico, e agora estava vindo contra ele com 400 homens para matá-lo. Agora imagina se é você, se coloque nessa posição aí. Graças a Deus eu não tenho nenhum irmão inimigo. Pelo menos desse jeito não, nenhum inimigo. De jeito nenhum. Mas imagina 400 homens vindo para matar a sua vida, para tirar a sua vida. Então ele teve medo. Ele estava naquilo que eu poderia chamar, num beco sem saída. Ele não tinha para onde ir, não tinha para onde correr. Então ele só tinha a presença de Deus para buscar. E quando ele busca Deus com total sinceridade de coração, ali ele estava se colocando numa posição de total rendição a Deus. E então o Senhor vem até ele, na forma de um anjo. E eles lutam até a alvorada, durante toda a madrugada, e então o anjo quer ir embora, Jacó segura nele, eu não vou te deixar ir, a menos que você me toque, a menos que me abençoe. Então o anjo vai lá, abençoa, ele toca na sua coxa, e aquilo não foi só um toque na coxa, querido, aquilo foi um toque de transformação de vida. Se você ler o texto da palavra de Deus, se você ler Gênesis, você vai ver que nunca mais Jacó viveu aquela vida religiosa. Nunca mais Jacó viveu aquela vida inconstante, porque no seu momento de maior dificuldade, Jacó entrou em Jaboque de Deus. Na verdade, Jacó entrou num lugar que depois ele deu o nome. Ele diz, quando ele foi tocado pelo Senhor, ele diz, este lugar será chamado Peniel. Porque eu vi o Senhor face a face. Você quer uma mudança de vida? Você quer uma mudança? Quer ser o cristão que a Bíblia diz? Jaboque de Deus para você. Jaboque de Deus, lugar de total rendição ao Senhor. Você quer vitória sobre o seu inimigo? Podem ser 400, como Elias. Podem ser milhares. Você quer vitória sobre o seu inimigo? Pode ser um só, pode ser Satanás. Quer vitória contra o seu inimigo? Jaboque de Deus, Peniel de Deus para nós. Amém, igreja? Mais um pouco. Mas tem um outro homem. Esse eu quero trazer também, porque está um pouco mais próximo de nós. Mais próximo da igreja cristã. E vocês conhecem muito bem a vida desse homem impetuoso, homem valente, homem corajoso. Vocês conhecem muito bem a vida de Pedro. Se nós lermos os evangelhos, nós vamos ver que ele também, da mesma forma que Jacó, ele viveu uma vida inconstante. Essa sua vida inconstante ainda estava naquele processo de transformação. Quando Jesus chama Pedro ali, à beira do mar, e ele estava pescando, Jesus fala, vinde a mim e eu vos farei pescadores
de homens. Presta atenção nisso. Ele não titubeou, queridos. Muitas vezes, pessoas hoje, oferecemos Jesus, hoje não. Aí um dia aceita Jesus, glória a Deus. Aceitou na terceira, na quarta, quinta vez, não importa. Mas Pedro aceitou na primeira. Vinde a mim, eu vou fazer de você pescador de homem. Pedro levantou, ele nem sabia o que isso significava. Mas ele foi, porque existia um poder no chamado de Jesus. Existia, queridos, uma autoridade. Algo tão bom no som daquela voz de Jesus. Estou me lembrando aqui desse som, dessa voz. Era um sábado em 1987, dia 10 de maio. Eu fui trabalhar e aquele sábado eu passei numa alegria, o tempo todo eu não sabia por quê. Mas no meu coração eu estava feliz e eu sabia. Eu sabia que é porque naquele domingo, no domingo seguinte, eu iria à igreja e eu já sabia que eu ia aceitar Jesus. Mas no dia anterior eu já estava numa alegria. Uma alegria que eu não sabia de onde, mas o Senhor Jesus já falava, vinde a mim. Vinde a mim. E eu já estava escutando aquela voz. E a voz de Jesus Cristo é irresistível. Pedro não resistiu, ele foi, e a partir daí ele inicia-se esse processo para chegar até onde ele chegou, e nós vemos essas inconstâncias na vida de Pedro. Nós vemos que em algum momento ele deixava o Espírito de Deus usá-lo. Como, por exemplo, quando Jesus chegou diante dos seus discípulos, e ele pergunta, olha, quem o povo aí está dizendo que eu sou? Aí um disse, Senhor, dizem que tu és Elias, que voltou. Outros dizem que és um dos profetas. Jesus olha para eles e pergunta, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Quem eu sou? Pedro, mais uma vez, cheio de coragem, cheio de poder e agora cheio de unção do Espírito Santo, ele diz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus responde o quê? Não foi carne nem sangue que te revelou, mas sim o Espírito de Deus. Então Pedro usado pelo Espírito. Mas pouco tempo depois deste mesmo versículo, Jesus falando da sua morte, Jesus pregando sobre, profetizando já a sua morte, Pedro fala, Senhor, de modo nenhum isso pode te acontecer. Eu quero dizer para você o seguinte, Jesus tinha que morrer na cruz. Jesus tinha, senão, ai de nós. Todos nós estaríamos condenados. Jesus tinha que morrer, Jesus sabia disso, e então Pedro abre a sua boca, e então Jesus olha para aquilo, entende que aquilo era voz das trevas. Jesus diz, para trás de mim, Satanás. Num outro momento, já lá no final, quase perto da crucificação, no jardim do Getsemane, quando os soldados, juntamente com Judas, vêm prender Jesus, Pedro, novamente, cheio de coragem, pega uma espada, lança a espada contra Malco e corta a orelha do Malco. Mais uma vez, Jesus repreende Pedro e fala, Pedro, quem com espada fere, com espada será ferido. Jesus pega a orelha no chão, coloca de volta no lugar. E nós vemos um Pedro aí cheio de coragem. Mas naquele mesmo dia, olha a inconstância desse homem. Por que ele estava tão cheio de coragem ali, no Getsemane? Porque depois, quando indagado várias vezes, olha, você era um deles, eu estou te reconhecendo, o teu sotaque te denuncia, não conheço esse homem. Presta atenção, queridos. Mais um paralelo aqui. Pedro negou Jesus. Os outros também, exceto João. Os outros também negaram, porque nenhum estava lá. Nós sabemos pelos registros da Bíblia que Pedro negou. Mas ele teve medo de algo muito sério.
Jesus, o meu líder, o líder dele, ia ser crucificado. Aparentemente, se eles não entendiam ainda o propósito de Deus, ele estava olhando e pensando, tudo está acabado. Opa, não vale a pena morrer por isso. Ah não, você estava com ele, eu vi vocês andando junto com os galileus, tua fala te denuncia. Eu nunca vi este homem. Medo da morte, incerteza. Esse mesmo Pedro, obrigado querida, esse mesmo Pedro, em obediência à palavra de Jesus, que depois de sua ascensão ao céu, Jesus ordena que eles fiquem em Jerusalém, para que então sejam revestidos do poder que viria do alto. E então ali Pedro, Maria, 120 irmãos se reúnem numa sala chamada cenáculo, e no capítulo 2 de Atos, isso é revelado para nós, quando o Espírito Santo de Deus desce sobre aqueles homens e línguas de fogo, ou seja, poder do Espírito Santo de Deus, desceu sobre eles. E isto era inédito na humanidade, inédito na igreja de Cristo, porque o Espírito Santo ainda não habitava os homens. Aquele dia foi o dia quando o Espírito Santo veio sobre os homens, veio habitar na terra em nós. E foi tanto poder, que aqueles discípulos que ali estavam, vocês conhecem a história, começaram a falar nas línguas dos homens que estavam lá fora. E foi um barulho, foi um estrondo tão grande. Os homens lá fora acharam que aqueles cristãos estavam bêbados. Aqueles judeus, aqueles homens, discípulos de Jesus, estavam bêbados. E então, um novo Pedro se levanta, aleluia. Eu quero dizer para você e eu, só teremos vida abundante, só teremos uma vida plena diante do Senhor, uma vida de total rendição, quando nós passarmos pelo cenáculo, quando nós formos revestidos pelo poder do Espírito Santo. Por isso a Igreja Batista Ágape prega sobre o poder do Espírito Santo. Por isso a Igreja Batista Ágape prega sobre os dons que o Espírito mesmo trouxe. E Ele dá deliberadamente para aqueles que o buscam. Eu quero dizer para você nessa manhã, Deus tem dons para você. Nessa manhã, como Ele teve lá no cenáculo, Ele tem poder para você. Ele tem línguas de chama para mudar a sua vida, para mudar a minha vida, e de uma vez por todas. Porque o cenáculo é lugar de total transformação. Eu quero estar no cenáculo. Você quer? Você quer estar no cenáculo? Sim ou não? Eu levantaria a minha mão e diria, glória a Deus. Amém, Jesus, eu quero estar nesse cenáculo. E no texto que eu li, agora é um Pedro diferente. Aliás, quando a multidão está lá fora achando que eles estão bêbados, Pedro se levanta com poder. Um novo Pedro se levanta com poder, com autoridade do Espírito Santo. E ele diz o seguinte: varões de todas as nações que estavam lá fora, nós não estamos bêbados. O que aconteceu aqui foi um mover do Espírito Santo de Deus. O que está acontecendo aqui é porque aquele Jesus Cristo que vocês mataram, aquele Jesus Cristo que vocês crucificaram, Ele ressuscitou, Deus o ressuscitou dos mortos. E hoje Ele está aqui fazendo transformação de vida. E eu digo para vocês, vocês querem essa salvação? Então fujam dessa geração perversa. Arrependei-vos dos seus pecados e deixem essa geração perversa. Queridos, tinha tanto poder na palavra de Pedro, que 3.000 almas se converteram naquele dia. Talvez nós tenhamos aqui 500, 600 pessoas. Imaginem vocês que foram 3.000 almas. Na próxima pregação de Pedro, 5.000 almas. E no texto que eu li, o que estava acontecendo era o seguinte: Pedro e João haviam curado um paralítico de 40 anos.
E logo Satanás se levanta. Querido, quando você estiver cheio do Espírito de Deus, não pensa que você vai viver só lá dentro, no mar do Espírito, lá não. Você vai voltar para a margem como Ezequiel. Você vai voltar para a margem porque na margem tem obra a fazer. Você não vai ficar nadando lá, não. Você volta na margem. E na margem tem obra para ser feita. Então Pedro já estava cheio do Espírito Santo. Então passando ele curou aquele paralítico e ele teve problema com o Sinédrio. E o Sinédrio, por eles terem curado em nome de Jesus, prenderam eles. Mas já era de noite. E por ser de noite, eles não poderiam ser julgados. Esperaram até o dia seguinte na cadeia. E aí então o Sinédrio vai interrogá-los. O Sinédrio vai com posição de amedrontamento, de acusação, presta atenção. O Sinédrio representa o inimigo de Deus. O inimigo de Deus virá contra mim, contra você com acusações, com amedrontamento. Ele vai querer te fazer desistir da obra que Deus te deu. E então eles olham para Pedro e perguntam: com que autoridade vocês fazem essas coisas? Porque era notório. Ninguém podia negar. Todos conheciam aquele paralítico. 40 anos. E então, com que autoridade vocês fazem isso? E ele respondeu: na autoridade do nome de Jesus Cristo, aqueles que vocês mataram, mas ele ressuscitou e hoje nós temos o poder dele. E não tinha o que fazer, porque era verdade. Então o Sinédrio decidiu fazer o seguinte: olha, nós vamos te soltar. Nós vamos soltar vocês. Mas por favor, nunca mais preguem no nome de Jesus. Nunca mais façam essa obra que vocês estão fazendo. Satanás quer parar a obra de Deus. Satanás quer parar essa obra. Muitas vezes você e eu se sentiu amedrontado, já nos sentimos com medo de avançar. Mas eu quero dizer para você, Satanás coloca esse medo, Satanás coloca esse desânimo. Por isso eu estou dizendo, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Abra os seus ouvidos, recebe essa palavra e vida nova em nome de Jesus. Vida nova para a igreja de Jesus nesses últimos dias. Nós precisamos avançar da forma que a igreja primitiva avançou. Com a mesma coragem, com a mesma fé. Sabe por quê? Porque temos o mesmo Deus. Então não pode ser diferente. Pedro respondeu. Cadê aquele Pedro medroso? Ele estava lutando contra o Sinédrio, queridos. Não era contra qualquer um. Não era contra um homem qualquer, um homem fraco. Eles estavam lutando contra o Sinédrio, a autoridade judaica. E eles olham para aqueles homens e dizem: analisem vocês mesmos. Seria justo eu obedecer a vocês e desobedecer a Deus? De maneira alguma. Nós não vamos parar de falar daquilo que nós ouvimos e daquilo que nós vimos. Porque aquilo que nós vimos, aquilo que ouvimos, aquilo que recebemos é eterno. Vocês não poderão parar a igreja de Cristo e Satanás não pode parar essa igreja. Satanás não pode parar o povo de Deus. Se a luta está vindo, se a luta está grande, jaboque de Deus, se a luta está grande, cenáculo de Deus, e o inimigo vai fugir. O inimigo de Jacó, Deus transformou. O ódio foi transformado em amor. Os inimigos dos cristãos foram todos derrotados. E a igreja prosseguiu. Marchou como um exército, triunfante, e ela vem triunfando há 2000 anos. Essa é a igreja de Jesus. Mas é a igreja que não pode vacilar. Mas é a igreja que não pode parar nesses últimos dias. Esse modelo de vida que eu disse no início dessa palavra, é esse modelo de vida que eu quero para mim. Talvez tenha alguém aí pensando: não, Rony,
Presbítero Rony, é muito difícil. Ah, mas você está falando de Pedro. Pega os cristãozinhos lá comuns. Pega os outros cristãos. Vamos nos nivelar a eles. Ah, tá. Quando Pedro estava preso, a igreja estava onde? Olha para mim, presta atenção. Ouve o que o Espírito está dizendo. Ah, mas você está falando, subindo a barra para o nível de Pedro? Sim. Ah, vamos subir o nível para a barra da igreja então, do povo, do povão de Deus. Vamos subir a barra para eles? Enquanto Pedro estava na prisão, a igreja estava em oração. Ah, a igreja não estava no YouTube. Aquela igreja não estava na Netflix. Aquela igreja, não estou dizendo que não pode, tá? Mas a igreja estava em oração. Ah, então vamos subir o nível para a barra da igreja, do povo de Deus, em oração. E por causa da oração, sinais, milagres, prodígios, conversão, salvação de vidas aconteciam. É isso que essa igreja precisa hoje.